Oi, meus amores, eu sou Helena, pode me chamar de Lê. Gente, hoje uma moça me mandou uma mensagem no Instagram, né, falando sobre a dinâmica dela de chamas gêmeas e tal, né? E assim, eu recebo muitos relatos, assim, muitos mesmo, tá, no Instagram, até muitas vezes eu compartilhei algumas coisas, alguns trechos, assim, sabe? Eu recebo muitos relatos, eu atendo muitas pessoas, né, que estão na dinâmica. Eu estou também, né? Já falei em outros vídeos, mas eu senti, né? Hoje, quando ela mandou essa mensagem, acho que por eu estar aqui, né? Fazendo os vídeos, eu tô já pegando o ritmo, finalmente. Eu senti de fazer uma série. Ai, eu tô ligando aqui sem querer. Nossa, pra quem que eu tô ligando? Peraí. Oi, liguei sem querer, viu? Desculpa. Doida, né? Do nada apertei aqui pra ligar pra pessoa. No meio do vídeo. É sobre isso, gente. Não vou cortar essas partes, porque essa sou eu. Então, e aí eu senti no coração, quando ela mandou o relato, de compartilhar aqui no YouTube. Eu perguntei pra ela se ela autorizava, que obviamente que eu não ia colocar o nome dela, nem de ninguém envolvido, né? Não vou colocar cidade, essas coisas assim, né, que comprometem muito. Mas contar, né, o relato, porque eu acho muito importante pra gente que está na dinâmica, faz muita diferença a gente saber das histórias de outras pessoas, a gente se sente, não sei, de certa forma mais compreendido, acolhido, ver que a gente não tá sozinho nessa, né? Porque, assim, é o que eu falei em outro vídeo. Eu tô guardando os oráculos, porque eu tava fazendo um vídeo agora mostrando alguns oráculos. Quem não viu, vai lá ver, se você quiser, né? Claro. Enfim. Então, eu acho muito importante, sabe? Porque quando você tá numa jornada espiritual, assim, à sua volta, as pessoas, tipo, normais, elas não vão compreender, entendeu? E é muito importante que a gente tenha algumas pessoas, assim, pra poder trocar informações. E se não tem, pelo menos que a gente consiga, que a gente fique sabendo de outras histórias, né? Que a gente compartilhe experiências, que é muito positivo, né? Muito positivo para todos, né? E essa missão, e essa jornada, ela é muito sobre missão espiritual, sobre propósito, né? Então, o que a gente puder fazer para ajudar, né, o coleguinha, a coleguinha, em relação a isso, eu acho que é muito valioso, é muito importante. Então, assim, caso você que está vendo o vídeo queira compartilhar também a sua história, para eu poder contar aqui, e não só contar, né? Poder analisar, pra gente conversar um pouco sobre, né? Porque eu dou mentoria também, né, para dinâmicas de chamas gêmeas. Como eu disse, né, eu tenho um jogo de tarô, né, que chama Leituras Invisíveis, que eu fiz especialmente para quem tá na dinâmica de chamas gêmeas, mas dá para outras pessoas também fazerem, né, esse jogo, porque fala muito de amores afastados e tal. Então, eu tenho bastante conhecimento, né, por ter passado na pele, por também ajudar muitas pessoas e estudar muito também sobre o tema. Então, a ideia é tentar ter mais clareza, sabe? Ler ali o relato da pessoa e aqui junto com vocês, né, a gente tentar entender algumas coisas, né? Para a pessoa vai ser muito importante, para pessoas que estiverem parecendo algo, vivendo algo parecido também, né? Vai poder aproveitar muitas informações, enfim. Então, assim, ela me mandou uma mensagem hoje, tá? Lá no Instagram, e eu passei meu WhatsApp. E ela me mandou a mensagem aqui no WhatsApp contando mais informações. Eu vou ler junto com vocês. Claro que eu vou bater o olho antes aqui para não ler coisa que não pode, assim. Mas eu vou ler junto com vocês, então assim, vai ser muito, muito espontâneo, tá? Eu não li ainda. Ela mandou tipo agora mesmo, assim, ó. Ela tava mandando. Ela começou a mandar 2 horas atrás, já faz um tempinho, mas ela terminou quase agora. Já tava contando bastante coisa. Então, vou ler junto com vocês, né? Eu passei o WhatsApp pra ela. E aí ela me mandou aqui
o relato, tá? Da história dela. Então vamos lá, gente. Vou ler aqui, tá? Junto com vocês. Então ela diz: minha dinâmica começou em 2011. Faz bastante tempo, hein? Caramba! Eu tô chocada. Na infância moramos na mesma cidade, no interior do sul de... Ela colocou estado aqui. Estudamos juntos do primário até a terceira série do ensino fundamental. Acontece muito isso, né? Em dinâmicas de Chamas Gêmeas também, das pessoas se conhecerem na infância, na adolescência, e depois se reencontrarem, né? Não foi meu caso, e da maioria das pessoas que eu tive contato também das histórias também não foi assim, mas muitas são. De conhecer a pessoa na infância, na adolescência e mais pra frente se reencontrar. Estudamos juntos do primário até a terceira série do ensino fundamental. Fizemos catequese juntos na mesma turma. Ele vivia me perturbando e eu retrucava. Aquela coisa, né, ainda mais quando é criança, adolescente, né, daquelas cutucadinhas, daqui a pouco vira amor. Sou filha adotiva dos meus pais, minha mãe biológica era garota de programa, meu pai não conheço. Então a gente já começa a ver aí algumas coisas, né, que ela traz aí desde lá de trás, e vamos ver como que isso reverberou ao longo da vida dela. Desde bebê estou minha família de coração, acho que estou na minha família de coração. Minha mãe sempre foi uma boa mulher, esposa, mas muito submissa, sem voz. Então vamos ver também, ó, guarda essas informações aí, porque, gente, aqui não é sobre julgar, não é sobre certo ou errado, não é sobre, tipo, uma história que a gente vai tentar entender, né, junto com ela, até porque para ela também vai ser muito legal, por isso que ela autorizou, para ela poder entender, né, talvez alguns padrões que vêm se repetindo, algumas crenças que estão ali, algumas crenças limitantes que ela ainda acaba nutrindo, o que é importante olhar, perdoar de repente, enfim, né? Então, continuando, né? Então, como foi dito aqui, né, a mãe dela era muito submissa, né? Não tinha voz. Trabalhava para nos manter bem. E mesmo assim passávamos aperto. Meu pai era alcoólatra. Então, olha só, né? A mãe dela, além de ser submissa, sem voz, ainda era que colocava o dinheiro em casa, né? Porque ainda tem muita mulher submissa, tem muito caso, né, de homens provedores, né? E de mulheres que mais parecem uma empregada doméstica ali do homem do que uma mulher. Não estou generalizando, tá? Até porque eu acho super legal, né, essa questão do homem provedor, tem muito a ver com o imperador do tarô, né, que eu sempre, né, eu falo muito da imperatriz, né? A imperatriz, ela é uma mulher muito maternal, ela cuida do lar, das crianças, dos detalhes da casa, do jardim, né? É muito criativa, é muito acolhedora, receptiva, e aí, né, o par perfeito para ela. Estamos falando de arquétipos, né? Então, assim, por isso a perfeição. É o imperador, que é o cara que vai trazer uma segurança para a imperatriz, é o cara que vai se arriscar para cuidar da família, enfim. Então, eu acho super legal. Mas eu acho também que cada dinâmica, isso independente de chamas gêmeas, é de um jeito e tem que fazer sentido para a pessoa, né? Mas então, o que eu reparei aqui, né, que a mãe, além de ser submissa e sem voz, ainda tinha que sustentar o pai, né, levar esse fardo nas costas, porque, como eu disse, tem mulher que é submissa, mas o marido ainda coloca o dinheiro em casa, né, enfim. Mesmo assim, eles passavam um aperto, ó. O pai era alcoólatra, melhorou, tem 15 anos. Minha mãe faleceu, tem 7 anos. Minha mãe biológica, 6 anos, 11 meses e um dia de diferença. Olha como é uma coisa marcante para ela, né? Que ela sabe certinho. Minha mãe biológica tem... Acho que ela quer dizer assim, né? Minha mãe biológica tem 6 anos, 11 meses e um dia de diferença da minha mãe adotiva. Voltando ao assunto sobre minha chama. Diferença entre nós é de 111 dias. Gente...
olha, né? Nunca parei pra ver qual que é a diferença de dias meu e da minha chama. Eu sei que ele é um pouquinho mais, pouca coisa mais velho. Nasci 20... Ah, não vou falar quando ela nasceu. Mas, enfim, ela é de 91 e ele é de 92. Gente, olha aqui. Atualmente estou casada com o primo dele. Isso também acontece muito, tá? E assim, muitas pessoas ficam, meu Deus, mas eu tô muito acostumada, muito acostumada. São muitos casos, assim, chama gêmea que, meu, aos poucos eu vou trazendo aqui, né, conforme as pessoas forem mandando aí. Mas tem muito isso também, de tipo assim, sabe, ter casais de chama gêmea, né, que assim, que estão em outra relação e que o gêmeo é muito amigo do atual. Ai, gente, tem muitas confusões, assim. Sempre quem não entende vai achar horrível, né? Assim, vai falar, nossa, coisa feia isso, mas é uma coisa, assim, que transcende, porque é sobre uma jornada espiritual, então vem com muitos desafios que vão além da nossa capacidade mental mesmo de entender, porque é muito, muito além. Entende? Ou não, não sei se você vai entender também. Bom, continuando. Nisso começamos com o envolvimento em 2011. Então, ela e a chama, né? Casamento abusivo. Me casei aos 17 anos com o pai dos meus 3 filhos. Então, calma aí. Ela começou o envolvimento com as chamas em 2011 mas não foi com ela que ele com a chama dela que ela casou, pelo visto, né? Porque casamento abusivo, me casei aos 17 anos com o pai dos meus 3 filhos, então não foi com o gêmeo dela, né? O vi na rede social e mandei convite. Ele, na época, solteiro, nunca havia namorado. Mandei convite no MSN. Bons momentos. Ó. Aqui eu já entrega, né? Faz muito tempo isso. A gente, MSN, eu adorava aquela opção de vibrar a tela da pessoa. Tipo, Helena Reis está chamando sua atenção. E começamos a conversar ali. Eu, presa no casamento onde eu apanhava. Olha lá, tá vendo já essa repetição de padrão? Eu, presa no casamento, presa, já só essa palavra já fala, né? Olha que pesado, né? Casamento deveria ser, né? União, apoio, parceria, cumplicidade, porque senão não faz sentido, né, gente? Assim, eu sei que na grande maioria eu sei que é muito desafiador, mas assim, se a gente parar pra pensar, né? Quando a gente fala que eu estava presa naquele relacionamento, é muito pesado, né? Porque, na verdade, o que prende a gente àquela situação é muito mais o mental, né? Mas olha só, eu presa no casamento, onde eu apanhava, tá vendo? Ó, a mãe dela era submissa, né? Ela não tinha falado aqui se a mãe dela apanhava. Mas ela era sem voz e tal. E aí ela entrou num casamento abusivo, ou seja, né? Também uma pessoa ali complicada, porque né, o pai dela era alcoólatra e tal. Ó, eu apanhava, era traída e passava por todos os tipos de abuso. Eu sinto muito, de verdade, viu? Não deve ter sido, nem deve ser ainda fácil, né? Caramba, olha aqui. Tô falando, gente, eu tô vendo aqui com vocês, assim, então... Olha só, apanhava direto, me deixava sozinha com meu filho. Nossa Senhora. Na minha primeira vez, ele me bateu até desmaiar. Caramba, gente. Na primeira vez, ele me bateu até desmaiar, engravidei de primeira. Gente, isso daqui não é a chama gêmea dela não, tá? Isso daqui provavelmente é um relacionamento kármico. Porque também, eu ia falar, dinâmicas de chamas gêmeas também tem muito isso, né, da gente ter os relacionamentos kármicos e tal, mas na verdade, todo mundo, isso daí nem é só sobre chamas gêmeas, né? A gente vem com as nossas continhas das vidas passadas, né, nossas dívidas espirituais, e aí a gente passa por alguns karmas cabeludos, bem desafiadores, enfim. Então, provavelmente, esse relacionamento dela era um relacionamento kármico.
permaneci com ele pela vergonha. Olha só, ela permaneceu com o pai da criança por conta de vergonha. Então a gente já vê uma outra coisa aqui, né? Assim, caramba. Tipo assim, a vergonha do que os outros vão pensar, né? Provavelmente, né? Tipo assim, eu tive filho com essa pessoa. Eu sou nova, né? Acho que foi 17 anos que ela falou, né? Nossa, peraí que eu tô lendo outras coisas aqui. E eu não quero que as pessoas me julguem, não medo do julgamento, né? Aqui tem medo do julgamento, de ser julgada, de ser apunhalada, apedrejada. E por fim ela foi, mesmo assim. Quando a gente tem muito medo de uma coisa, a gente acaba muitas vezes atraindo aquilo, né? Porque a gente coloca na nossa cabeça que aquilo pode acontecer, que etc. E aí vai vir de alguma forma. Então, o que ela temia aconteceu dentro da casa dela, né? Enfim. Continuando, meu pai me expulsou de casa aos 16 anos porque conheci o Evangelho de Cristo. Gente, ia a pé e voltava para casa, morava na zona rural. Meu pai me colocou para fora por fofoca de parentes. Complicado também, parentes. Ai, gente, parentes, olha. E aqui caiu meu brinco no outro vídeo, eu esqueci de pegar até agora, tá no chão. Uma senhora me acolheu na casa dela, me tratou como filha. De dia limpava a igreja, visitava o asilo, o hospital, pessoas carentes com as mulheres que prestavam serviço à obra de Deus. E à noite eu ia pra escola. Caramba, dá um livro. Só o que ela trouxe até agora, já tô imaginando um filme até. Ainda mais com... nossa, sério. A senhora que acolheu, sabe, limpava a igreja, mulheres prestando serviço à obra de Deus, zona rural. A mãe do meu então namorado precisou viajar para outro estado com o marido para visitar a mãe dela que estava adoentada. No mesmo dia que eles saíram para irem para ver a mãe dela, meu marido namorado, ela colocou assim, meu marido namorado, chega. Ela explica que sou moça direita e que não era para se engraçar comigo. Ah, tá, então acho que ela tá contando como que foi, né, que eles se conheceram. 2 dias após ela viajar, ele vem com esse assunto. Se não namorar comigo, você vai pra rua. Meu Deus. Putz, eu novamente jogada na... Aí ela pensou, putz, eu novamente jogada na rua. Gente, olha isso, né? A repetição de padrão. E tipo assim, não é assim, nossa, falando pra pessoa, tipo assim, isso daí estava na tua cabeça. Mas é uma coisa real, tá? Assim, ela provavelmente, né, tem que eu já identifico uma ferida emocional do abandono, né? Tem lá das 5 feridas emocionais, ela claramente teve a ferida emocional do abandono, né? De se sentir abandonada logo na infância. E a ferida emocional do abandono, ela gera a máscara do dependente. Ou seja, a pessoa acaba ficando dependente de outras pessoas com medo de ser abandonada. Então, ela acaba, às vezes, fazendo coisas ou aguentando situações, né? Para não ser abandonada, né? Que na cabeça dela, ela precisa ceder, né? Precisa fazer o que o outro quer para que não abandone. Porque para essa pessoa, né? Que no caso, provavelmente, foi o que ela sentiu... E depois ela vai me contar melhor, né? Provavelmente. Na cabeça, né? O que acontece? Na cabeça da criança, né? Porque isso vem desde lá da infância. É como se fosse assim, nossa, é tão... Nada se compara a essa dor de ser abandonado. Nada, sabe? É tão dolorido, é tão cruel... que eu nunca mais quero passar por isso, eu vou fazer o que for preciso para não passar por isso. Então, assim, e aí até o próprio ego, né, cria, então, que é o nosso sistema de crenças, né, vai criar ali, né, que o ego, ele é um mecanismo de defesa, né, então, assim,
Todos nós temos o ego, a gente nunca vai deixar de ter, mas o problema é quando ele controla a nossa vida, né? E isso acontece, assim, praticamente com todo mundo, até que a gente vai criando consciência, né? Então, assim, e aí o ego, né, de uma pessoa que tem essas raízes na infância, né, essa questão da ferida do abandono e tal, vai criando, né, ali é um sistema de crenças, né? Então, assim, o ego já vai criando uma vozinha ali, de, tipo assim, como ele é um mecanismo de defesa, é como se fosse assim, olha, essa situação você nunca mais pode passar, pelo amor de Deus, é muito perigoso pra você, você sofreu demais, você precisa se defender disso, se proteger disso. E aí, quando vem situações onde a pessoa se sente acolhida, né? Porque, assim, ela vai acabar atraindo situações onde ela vai se sentir abandonada de novo, e aí ela vai encontrar alguém que vai acolhê-la de novo, e aí ela vai sentir que ela vai ser abandonada de novo, e aí então ela vai fazer o que for preciso para não ser abandonada, porque para ela é melhor, inconscientemente, claro, apanhar, ser abusada, ser ameaçada, do que ser abandonada. Porque ser abandonada significa morte até. Porque, assim, é como se fosse assim, se eu ficar abandonada, se eu não tiver ninguém cuidando de mim, se eu ficar na rua, eu corro risco de vida. Então eu vou... Qual que é menos pior, entendeu? É o inconsciente da pessoa, tá, gente? Lógico que a pessoa consciente não quer. É claro, né? Então, assim... É uma situação muito, muito difícil e precisa de muita terapia. E eu sei que ela se cuida porque eu já tinha conversado com ela um pouquinho no Instagram. Então, assim, são muitos padrões, né, para serem quebrados, tal. E claro que essas questões podem vir já de outras vidas, né? Então, assim, né, já traz uma bagagem ali, de talvez ter que acertar algumas questões que ficaram pendentes, né, em outras reencarnações. E aí a pessoa passa por essas questões para poder pagar as dívidas. Aqui, ó, continuando. Ela falou: levei um mês para dar a resposta, ele entrava por uma porta, eu saía pela outra. Gente, você imagina você casar, ter filho, tô com uma pessoa que você fazia isso. Tinha que fugir da pessoa. Um dia de sexta-feira, feriado em novembro, lembro que fechei a porta do quarto assim que cheguei do culto, pois nesse dia era feriado na cidade. Fui tomar banho, acordei na cama. Nossa, gente. Eu não sabia que ia ter essas coisas, então pode ser gatilho. Enfim. Acordei na cama e ela colocou vários detalhes de uma coisa que aconteceu. E eu tô... O meu olho tá enchendo de lágrimas. Enfim, e aí ela engravidou de primeira. Nossa Senhora. Ai, vontade de dar um abraço em você. Vamos ver pra onde vai essa história. Era meu sonho casar na igreja, virgem, e com alguém que eu amasse verdadeiramente. Me senti suja. Ali meu inferno começou, Helena. Ai. Ele me assumiu com um filho no ventre, no primeiro ano. Parecia um bom homem, embora havia feito o que fez. Meu Deus. Vocês veem como a cabeça tentou convencer? Tipo, ele é um bom homem. O cara... Não sei se pode falar a palavra aqui. Após a chegada da minha segunda filha, ele se mostrou verdadeiramente. Não tinha se mostrado até então. Pelo visto vai vir coisa pior. Diferença dos meus 2 filhos são de 1 ano e 3 meses. Chegava do trabalho e saía para a rua todos os dias. Eu, grávida da minha segunda bebê e com um bebê que engatinhava e é autista. Quando nasceu, fui ver ela depois de 3 dias e eu permaneci no hospital sozinha com ela. Outra coisa também, vocês percebem que é como se a criança já crescesse também... Olha como vai indo de geração para geração, né?
certa forma, a criança, né, os filhos, também tiveram um padrão ali de abandono, né? Vamos ver como que continua isso, mas assim, mas era um cara que... É isso, eu me senti, ela falou, me permaneci no hospital sozinha, né? Depois de acabar de nascer, né? Os primeiros dias, e como ela falou aqui, né? Por muito tempo, ele ficava saindo todos os dias, deixando ela em casa. Bom, continuando. Ele, anos mais tarde, estava me traindo. Eu não. Eu, na época, com 19 anos e 2 filhos. Ele estava com meninas de 13... Meu Deus, gente. Ele estava com meninas de 13 anos. Eu não sei por que eu comecei. Eu senti no coração, né, de fazer esse vídeo, e eu acho que nada é por acaso, tá? Então, assim, como eu disse, né, eu já vi muitos relatos, muitas histórias. Essa daqui tá bem tensa, assim, né, porque pode gerar muitos gatilhos aí, né, tem situações bem pesadas, assim, né, lá da infância, adolescência dela. Mas eu senti muito que eu tinha que fazer isso. Então, talvez isso seja importante, não só para ela, mas para outras pessoas. E então, né, eu tô aqui a serviço da luz, eu tô aqui só passando o que tem que passar, fazendo o meu trabalho para a luz. Então, assim, ó, em 2011 comecei a conversar com o meu... Aí, gente, ó, então a partir de 2011 ela começou a conversar com o gêmeo dela. Aí entra o gêmeo. Amizade de escola mesmo. Mas ambos sentíamos algo diferente somente pelo conversar. A gente já percebe muito, né? Marcamos de nos ver. Fui na cidade onde cresci e ficamos. Havíamos marcado de nos ver faziam 4 meses. Quando deu certo, era uma festa local. Ele, na época, fazia 2º ano de administração e eu era estagiária em um banco. Eu fui bancária também, gente. Aos poucos eu vou falando umas coisas aqui, vou lançando umas coisas aqui pra vocês me conhecerem melhor. Durante 5 anos, nada a ver comigo. Eu, mãe de um casal de bebês, trabalhava na linha de produção, cheia de sonhos guardados na gaveta. Viu só também, né? Igual a mãe dela que trabalhava pra caramba, ela tinha falado, minha mãe trabalhava arduamente. Quando a gente se viu frente a frente, após anos sem nos ver, pois éramos pré-adolescentes, já ambos com 19 anos, quando ele foi me beijar longe da festa, pois saímos para ficar sós, a pé nas ruas da cidadezinha, noite de lua cheia, 11 de agosto de 2011. Olha, dia 11 de 2011, ela falou 111 dias que eles tinham diferença também, né? E você vê, assim, né? Vocês veem como guarda os detalhes, né? Lua cheia. Lua cheia é um momento tão, assim, é um transbordar de emoção, né? Lembro-me que ele me disse, você bebe? Com um copo de cerveja nas mãos. Disse, não bebo. Rimos sem jeito. Ele jogou fora a cerveja e veio me beijar, eu encostado no muro de uma casa de alto padrão. Comecei a rir e disse, espera, meu Deus do céu, eu nunca fiz um negócio desses. Incontrolável. Não é, gente, é assim, por isso que eu falo, não é muita gente, as pessoas não entendem, porque, tipo assim, não é safadeza, sabe? Essas situações, por exemplo, igual o dela aqui, sabe? Não é inconsequência, é uma coisa que, assim, parece que o tempo para, a gente entra numa bolha ali, sabe? E é surreal, é só quem vive mesmo que sabe como que é, então tem como julgar, sabe? Eu falo por conta de outras histórias também, que as pessoas foram muito julgadas, assim, por conta de algumas coisas e não é sobre isso. Enfim. Aí, continuando. Ele me beijou e te confesso que, ao beijar ele, senti algo muito estranho que hoje entendo que são meus chakras inferiores. Kundalini. Vocês já ouviram falar de Kundalini? Não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas é algo muito intenso, assim, né? Tipo, então o que ela sentiu ali foi algo inexplicável, totalmente espiritual mesmo, né? E após isso, fomos descendo rua abaixo de mãos dadas, ele me girando na rua. Olha isso, gente, ele me girando na rua, tipo, muito filme, né? Tô falando, ó, daria um filme isso aqui.
se abraçando, até chegar ao local onde iríamos nos unir inteiramente. Não, intimamente. Era um lugar feito de madeira, lua cheia brilhante naquela noite, céu todo estrelado. Eu tô muito vendo um filme disso. Tá me vindo as imagens assim na cabeça. Ali ficamos. O toque foi diferente, parecia que estávamos nos comunicando somente pelo olhar, sabendo onde tocar, beijar, e a admiração permaneceu em ambas as partes. É algo que, de novo, não se explica, né? Só se sente. Tem palavras. No total, foram 5 encontros físicos. No segundo, ele me confidenciou que havia perdido a virgindade dele comigo. Olha, ele perdeu a virgindade com ela. Ele confessou que não parava de pensar em mim e eu também disse que não parava de pensar nele. A gente pensa até de forma obcecada, obsessiva. Até uma fase, né? Depois vai passando. Pelo menos pra mim já passou, assim, agora tá bem leve. Chorava muito sonhando um dia estar com ele. Isso acontece muito também. Após nosso primeiro encontro, 4 meses depois começou a namorar. Aí vem o afastamento mesmo, tá vendo? Aí ele começou a namorar. E desses 2 namoros que ele teve, as traiu comigo. É aí onde que entra a questão do tipo, não vamos julgar. Tá? Você não tem moral, né? Ninguém é santo aqui. E eu traí meu ex-marido com ele. Não havia outra pessoa igual a ele. E aí tem uma coisa que a gente pensa, né? Cara, se o amor é tão grande, se as pessoas se amam, se desejam, por que elas não largam tudo pra ficar juntas, né? Tem muita gente que fala, mas quando gosta não deveria fazer de tudo, né? Quando uma pessoa gosta, ela deveria lutar. Quando tem amor, a pessoa dá um jeito, quando gosta dá um jeito. Gente, a gente tem muitos bloqueios, todo mundo, mulher, homem, porque também tem muita gente que acha que homem é super bem resolvido. Tipo assim, sabe? Eu não quero mais, agora eu vou ficar com outra pessoa, homem só pisa, homem só isso, aquilo, e não tem sentimentos, e não tem traumas. Tem muita gente que acha isso. Então, não, tem pros dois, assim. Então, são muitos desafios que ambos passam, desafios mentais, emocionais, traumas, gatilhos, enfim. Ó, eu acabei de falar, olha o que ela falou, ó. Nos víamos às escondidas. Hoje percebo, Helena, que naquela época o ego nos dominava. Tá vendo? É isso. É o que eu falei, o ego, ele existe, e o problema é quando ele domina a nossa vida. E se ele domina a nossa vida, a gente vai fazer escolhas inconscientes a partir do ego, a gente não vai conseguir fazer a partir da nossa alma, do nosso coração, do amor. Então não tem essa de, o amor deveria falar mais alto. O ego, ele fala muito mais alto. Até a gente criar consciência. Olha só, status e poder. Ele entrou em toda uma fase de status e poder quando eles se afastaram muito do divino masculino. O divino masculino começa a se perder por conta disso. Eu sonhava com um lar de amor e queria ser cuidada e amada por um homem que me amasse e amasse aos meus filhos com dignidade. Meu ex-marido, além de abusar de mim novamente, onde nasceu minha caçula, nossa, gente, eu tô ficando com raiva desse cara. Mas tá, não é bom, tá? É uma coisa passageira. As emoções vêm, somos seres humanos, as emoções vêm, a gente não pode ficar guardando coisa ruim. Mas nesse momento eu tô com raiva. Quando o meu chama, não colocou meu chama, a gente fala, né, minha chama gêmea, o DF, o DM, meu gêmeo, o amor da minha vida, meu ser de luz. Quando minha chama, né, veio me perguntar da gravidez, porque antes havia perdido um bebê dele. Ela tinha perdido um bebê dele do gêmeo? E 15 dias após o aborto, meu ex me violentou onde veio a caçula. Gente, então ela perdeu um bebê do gêmeo. Olha, gente...
Ele me perguntou, pois viu uma foto minha já grávida de 4 meses e me disse: quando você vem pra cá? Aí ela falou: não sei, passo mal em viagem, estou grávida. Aí ele falou: você tá grávida de novo? Aí ela falou: sim, estou e nem sabia. Fui fazer uma consulta e desmaiei ao saber. Aí ele falou: agora tem que cuidar. Aí ela falou: é meu bebê, cuidarei, eu cuidarei. Ela tem uma energia muito imperatriz. Só que, né, a imperatriz, obviamente, né, ela é uma figura ali, é uma das mais... Ela é a soma de todas as rainhas ali do tarô. Então, assim, ela é muito bem resolvida, ela é muito... Então, assim, é como se fosse um, né, eu falo, me inspiro na Imperatriz, ela é ali um arquétipo, né, que representa a feminilidade, maternidade, a pessoa amorosa, acolhedora, mas aqui, né, ela traz os lados sombras, né, essa pessoa aqui, tipo, lógico, que é um ser humano. Então, assim, mas eu sinto que ela tem muito essa energia feminina, né, e até em excesso, né, muitas vezes, porque a energia feminina em excesso submissão, fragilidade, enfim, muita emoção, menos razão, e enfim. Continuando. Ele sem saber que dias antes eu havia perdido um bebê. E não me expliquei também, guardei pra mim. O silêncio imperou no chat. Passei a pior gravidez. Ali apanhei. Ai, meu Deus. Tudo bem, todo mundo vai pra cá. Lei do retorno é inevitável. Ali apanhei, fui humilhada de todas as formas. Não contei pra ninguém das minhas dores, somente para minha melhor amiga, que é essa que ele tinha contato pelo Instagram. Tá, que ele... Eu já fiquei em dúvida se acho que era a chama gêmea dela. Ela presenciou tudo de perto e me ajudou muito. Ela nasceu, minha caçula, isso lá em 2013. Com 39 dias que havia feito o parto, um dia antes meu ex me bateu no rosto porque não quis colaborar dando dinheiro para ele. Tá vendo? Igual a mãe, né? Que acabava, além de ser submissa, não ter voz, ainda tinha que ajudar financeiramente. Pois iria para casa da minha irmã descansar. Ele no outro dia me mandou mensagem dizendo: tudo bem, onde você está? Estou aqui na minha irmã, ela respondeu. E ele disse: não posso fazer nada, estou na dieta por conta da cesariana. Ah não, ele mandou: quero ver você, tem jeito? Agora eu tô em dúvida se foi o marido ou se foi o gêmeo, peraí. Aí ela falou: não posso fazer nada, estou de dieta por conta da cesariana. Aí ele mandou: saudades. Não, então é o gêmeo aqui. Às 11 horas ele deixa a namorada dele em casa, mente que vai comprar algo no trailer, desce lá para me ver e entro no carro e ele me leva para um local tranquilo. Não houve desrespeito, ele só me beijou e queria ficar perto. Estava tão intenso que sentia doer meu cardíaco. Nossa, gente, tem disso. Isso é uma sensação muito estranha. Que é tipo, é uma coisa, é um amor que dói. É um amor que dói, assim, sabe? Não é fácil, não. Faltava o ar para ambas as partes. Tem muita gente que acontece isso, e comigo já aconteceu também. Era um misto de desejos, saudades, alegria. A excitação dele não somente pelo corpo ali presente, mas sentia no beijo, o cuidado, a ternura. Deu uma fisgada na cesariana, ele percebeu. Eu levemente peguei a mão direita dele e coloquei em cima do corte. Meu Deus, eu tô chocada, porque eu tive uma experiência espiritual hoje, muito parecida com isso. Enfim, não tem como explicar, porque é uma coisa muito, muito longa, eu teria que explicar muito. Nossa, mas é muito... Essa cena aqui. Essa cena de colocar a mão em cima do corte. Nossa, eu tive uma visualização do corte como feridas emocionais mesmo, sabe? E aqui também, então, vem muito assim, né? Nossa, caramba! Olha só, né? Eu levemente peguei a mão direita dele e coloquei em cima do corte. Ele, deixando a mão leve, com medo, permitiu que eu o guiasse no sinal do corte. Mas olha só, é como se fosse assim, né? É um toque curativo, mas pra mim o corte também vem muito como uma ferida. E
E o amor, né, transcende, né? Quando a gente tá ali, né, o ego dá uma sossegadinha e a gente tá ali vibrando no amor, trocando, tendo essa troca intensa, é, é uma energia curativa, sabe? Então, assim, esse corte aqui, é, como que fala? Cicatriz, né? No lugar, enfim, esse corte dela aqui, também vem pra mim muito como as feridas, né? Ele colocando a mão, assim, né? Como se fosse eu acolho suas feridas, suas sombras. As chamas gêmeas, elas têm uma sensação muito grande de estar, de se sentirem em casa quando estão uma com a outra, se sentirem em seu próprio lar. Provavelmente ela que muitas vezes, né, teve essa questão do abandono e de abuso e tudo mais, provavelmente o lugar que ela mais se sentia em casa, no lar, assim, em um lar mesmo, assim, acolhida, era com ele. É claro que a gente tem que nosso primeiro lar tem que ser a gente mesmo, né? Mas assim, tô falando nessa época que ela tava, né, passando por muitas dificuldades, né? Ela não tava conseguindo, se ela tivesse, né, com um amor próprio em dia, assim, óbvio que ela não ia estar passando por aquelas coisas, né? Então ela não tava muito bem, né? Tava num momento bem difícil, né? Vulnerável. Pedi para ir embora, meus seios estavam doendo. Meu irmão ligou, pois ela estava chorando. Fomos embora. Ele disse ao me deixar perto da casa. Juízo, se cuida, hein? Desci do carro toda feliz. Voltei para a realidade. Assim, a gente fica numa bolha de amor, assim, tipo, parece que nada mais existe no mundo. E aí depois a gente volta para a realidade e fala, caramba. Então é isso, né? Voltei 2 dias depois, embora para minha casa na outra cidade. Ficamos nisso até junho de 2014. Me separei em 8/3/2015, porque foi a gota d'água ele engravidar a babá. Meu Deus. Dá um filme. Foi a gota d'água ele engravidar a babá dos meus filhos. E mais tarde ele ter tido um caso com a ex-mulher do meu tio, que ajudava quando precisava. Me separei do meu ex-narcisista e fui morar com meus pais na roça. Ai, que delícia. Ajudava em casa, trabalhava na lavoura, pegava sacarias de café para minha mãe. Parece que eu tô sentindo cheiro, assim, parece que a sensação que eu tenho é que ela saiu de uma prisão mesmo e tipo, sabe, aquela sensação de um lugar simples, mas mais acolhedor, né? Essa sensação que eu tenho, assim, né? Tipo, como se sentisse uma brisa, assim, no rosto de sair de perto daquela pessoa. Pegava sacarias de café para minha mãe não pegar peso por conta do coração dela. Ela usa marca-passo, usava, né? Ela sempre me ajudou muito em tudo. Foi mãezona, uma ótima avó. Amo tanto. Ela com uma carinha triste. Comecei a trabalhar, comecei aos poucos a levar minha vida simples. Perguntando. Ele aparece novamente em novembro, perguntando. Tá pegando muito? Aí ela fala, tô conhecendo alguém. Aí ela manda foto do cara pra ele e solta. Cara feio. Ele fala, cara feio, kkk. Sou mais bonito que ele. Aí ela falou, vocês dois são. Ele escreveu, dor de cotovelo, kkk. Marcamos de nos ver novamente. Até eu começar um namoro com o primo dele, que me aceitou com meus filhos. Peraí. Marcamos de nos ver novamente. Até eu começar um namoro com o primo dele, que me aceitou com meus filhos. Tá vendo? É muito assim. Nem em todos os casos, tá? Mas assim, tem umas coisas meio cabeluda nas chamas gêmeas, porque isso, gente, é muito desafiador. Mas leva para tem um propósito maior, tem um propósito grandioso. Então, o primo dele, ó, comecei a namorar o primo dele, que me aceitou com meus filhos. Em 3 meses me colocou numa casa com meus filhos. Estamos até hoje. Me pediu em casamento e estamos juntos, vai fazer 10 anos. Então, ela tá casada hoje. Nos mudamos para a mesma cidade onde nós 3 morávamos na infância. Olha só, ela voltou, né? A vida... Teve esse afastamento, né? Que foi um afastamento muito longo.
E aí a vida colocou de volta, né, lá onde ela conheceu o gêmeo. Certo dia cheguei do meu trabalho com fortes dores no meu abdômen. Meu marido me levou no hospital, que é de frente com o local que o gêmeo trabalhava. Ele ficou lá das 17h10 até as 19h55. Ela é muito precisa, assim, né? Ela sabe bastante as horas, né? Dias. Legal. Olha, ele ficou lá das 17h10 até as 19h55 no carro. Vi pelo vidro do hospital. Quando saí do soro, abracei meu marido e chorei de dor. Meu marido retribui com um sorriso, me beija, me abraça e diz. Aí ele falou, o nome da pessoa, que é o gêmeo dela, está ali até agora, com o farol ligado. Será que deu problema no carro? Então é o gêmeo dela que estava ali, né? Quando ela sabe esses horários certinho, assim, essas coisas, é o gêmeo. Aí saímos pra fora, ele seguiu com o carro dele. O gêmeo ficou lá assim, né? Hipnotizado, até esqueceu de desligar o farol, enfim. Ele passava todo dia na rua da minha casa. Entrei no estabelecimento com meu marido para pagarmos uma conta. Ele ficou desconcertado quando me viu com meu marido. Inúmeras vezes ele nos viu juntos e ficava sem jeito. Eu só me permiti ser feliz e ser amada e protegida. Tá vendo? Então, assim, ela casou muito, né, por conta disso, né? Meu marido faz isso por mim. Em 2020, entro em contato após quase 4 anos sem falar e eu sumi das redes sociais. Ele fez um perfil fake, te mostro. Ela me mandou aqui. Tá, achei um nome engraçado. Se eu te disser que sonhei com esse nome inúmeras vezes, ele me apareceu no sonho e tem mais. Aí ela falou, por favor, não divulga os nomes. Não tô divulgando, você pode ver que eu já não divulguei. Mas olha só, muito intuitiva você. Em 2020, eu mando solicitação para ele no Instagram, ele não me segue de volta. Mas eu fico sem jeito. Em janeiro, ele faz aniversário. Olha os desencontros, né? O cara tava ali em cima dela, e depois ela manda solicitação. Tem muitos esses desencontros. Em janeiro, ele faz aniversário. Mandei felicidades e pedi perdão para ele, que torço por ele mesmo de longe. E que sentiria paz porque agora poderia seguir em frente. Que o admiro como pessoa, homem, e peço sempre para Deus abençoar e guardar os caminhos dele, que onde fosse fizesse a diferença. Dias depois eu o excluo. E em uma foto antes de eu excluir ele, vi uma foto em preto e branco escrito na legenda. Dormi com o nome... eu falei o nome, eu vou cortar essa parte. Vou cortar, porque eu acabei de falar o nome. Dormi com o nome na cabeça. Dia 19/9/2021, entrou no YouTube e veio uma voz dizendo: pesquisa esse nome, é música. Será que eu posso falar da música? Pesquisei e cheguei na música. Eu não sei se pode falar a música, então eu não vou falar. Mas assim, ela viu um nome na legenda do Instagram e sentiu de colocar no YouTube que tinha alguma música que tinha esse mesmo nome para ela ouvir. Caramba. Eu tenho muito também esse negócio de vir música na cabeça. Meus clientes sabem, eu falo muito em jogo. E música conversa muito com a gente. Pesquisei, cheguei na música tal, tradução em português, uma que foi apagada pelo dono do canal. E olha o que eu achei, pois ouvi dentro de mim. Leia os comentários. Ela falou o nome dela. Os anos estão passando, estou envelhecendo e sinto o sabor amargo todos os dias na ponta da minha língua por ter perdido você. De tudo que já tive na minha vida, você foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu queria voltar no tempo e ter dado o valor que você merecia. Dado o valor de quando você acariciava meu rosto e quando me abraçava. Hoje em dia, isso tudo não soa como se fosse um sonho em si. Parece que foi algo tão especial ao ponto que se eu tivesse um pedido para fazer, iria pedir para viver mais um dia naquele tempo, só mais um dia. Um dia que com você, naquele tempo, foi algo tão deslumbrante que eu simplesmente não consegui deixar de me lamentar por ter perdido você para mim mesmo. Gente, isso é quando o masculino desperta. Meu Deus. Aí ele falou o nome dela. De todas as mulheres e seres humanos que existem no mundo, eu realmente só queria mais um dia com você.
Igual eu tive muitos em 2016 e não tive maturidade. Viu que legal que ele perdeu, ele falou que ele perdeu ela pra ele mesmo, né? Assim, tipo, a mente, né? O ego. De todas as mulheres e seres humanos que existem no mundo, eu realmente só queria mais um dia com você. Igual eu tive muitos em 2016 e não tive maturidade e humildade de te abraçar. De te abraçar apertado e beijar seus lábios. Do que vale viver desde que você me deixou e até onde estou e caminhando com passos curtos no presente, sendo que estou envelhecendo. Só queria, tá vendo? Aí percebe que as coisas materiais não trazem, né, satisfação, né, não fazem mais sentido. Porque que acontece? O material é muito importante. Todos nós, né, queremos ter conforto, dinheiro, não podemos ser hipócritas, que não queremos, né? Mas, como eu sempre falo, tem que vir como consequência, né? Não pode colocar na frente, não pode fazer tudo pelo dinheiro, não pode deixar pessoas importantes, né, por dinheiro, ficar ao lado de pessoas tóxicas por dinheiro, por coisas materiais, que a vida vai passar e aí olhar pra trás e vai falar, caramba, vai sentir falta, vai acontecer igual tá acontecendo com ele aqui. Aconteceu. Queria apenas escutar sua voz apaixonada e ouvir seus olhos me admirando. Você foi, é e sempre será a mulher que me marcou, minha eterna borboleta. Vê, tipo assim, né? É muito isso, né? O divino feminino que no caso é ela, né? Traz aquele acolhimento, aquela nutrição. Falei da Imperatriz, que ela tem uma energia da Imperatriz, só que, tipo, a Imperatriz, no lado do desequilíbrio, é como ela ficava quando tava com o marido dela, né? Ou na realidade dela. Mas quando ela tava com o gêmeo, ela tinha essa energia muito forte de Imperatriz, daquela que cuida, nutre, acolhe, e que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, sabe? Além de ser uma conexão, né, de almas. Então, assim, ele foi, você viu, ele falou que, né, foi atrás de status, dinheiro, sei lá o quê, né? E aí passaram muitos anos e ele, caraca, cadê o meu amor do meu lado? O que adianta eu ter, sei lá, status, eu ter poder, eu ter dinheiro e não tô feliz. Então, quando a gente fala dinheiro, né, as pessoas falam dinheiro não traz felicidade, é nesse sentido, né? Daí tem as pessoas que falam, né, então me dá o seu e seja feliz. Mas é que só o dinheiro, só o material não traz, né? Óbvio. Mas claro que é importante, não tem nada a ver. Não é tipo assim, o dinheiro não traz felicidade e a falta de dinheiro traz felicidade. Não é sobre isso. É somente o dinheiro, né? Se fizer tudo pelo dinheiro, se passar por cima dos outros pelo dinheiro, ou coisas materiais, ou pelo status, não sei o que, nananã, coisas do ego, aí não vai trazer felicidade. Não vai. Talvez a pessoa só vai cair a ficha depois de um tempo. Quando ela já estiver ali enrolada dentro de alguma estrutura falida, tudo mais, e olha pro redor e fala, caramba, olha tudo que eu construí, mas tô me sentindo fracassado mesmo assim. Enfim, após interagir com ela falou um nome aqui, era ele, e em seguida as músicas acima começarem a fazer sentido. E o amigo dele tem um mês que permiti que me seguissem no Instagram. Após pedir para minha melhor amiga excluir ele dos seguidores e ela deixar de seguir ele, pois estava me fazendo mal. Tô vivendo. Vou te mostrar outra coisa, por isso encontrei seu perfil Imperatriz e o Imperador. Meu perfil era Imperatriz e o Imperador, né? Justamente por causa da Imperatriz e o Imperador. Mas, como eu falei em um outro vídeo, né? As pessoas achavam que era um perfil de casal. Então falava, oi, vocês, não sei o quê, nanã. E aí eu resolvi, tipo assim, não teria problema também acharem, mas assim, eu queria deixar um pouco mais com a minha identidade, sabe? E aí eu coloquei a Imperatriz e o amor, né? Então, assim, é a figura da Imperatriz e a frequência do amor. Aí ela falou, peguei no Instagram da minha filha. Ela encontrou no Instagram da filha. Legal. Deixa eu ver aqui mais. Troquei a foto em 12 de novembro de 2024. Ele em 16 de novembro de 2024 me bloqueou, porque eu descobri que ele é o que acho que é o fake. Entendi.
Estamos nos olhando. Agora já chegou no momento atual. Estamos nos olhando. Sempre que trocava a foto do perfil, ele mudava também. Minha amiga me mandava tudo. Aquelas amigas que mandam todos os prints. Nisso, para ter paz comigo mesma, decidi não saber mais nada sobre ele. Eu sempre recomendo não ver. Eu não fico vendo. E eu não tenho ninguém que fica me mandando também. Mas eu conheço muita gente que faz isso e que fica só nutrindo caraminhola na cabeça. Paranoia. Ai, gente, porque tem muita coisa fake nas redes sociais, sabe? É muito melhor a gente sentir, sabe? Eu prefiro assim, eu confio muito mais nas cartas, na minha intuição, dos meus sonhos, do que tá postado nas redes sociais, sabe? Tem muita mentira. Em geral mesmo. E eu vejo muito isso também com os meus jogos de tarô, porque muitas pessoas que jogam comigo, tipo, são casadas, assim, tem uma vida ali que você fala, nossa, que vida perfeita, nossa, casamento de comercial, de margarina, não é nada daquilo. Mas, de novo, não é sobre julgar, é sobre, assim, pensar, caramba, as pessoas, elas competem muito pra mostrar quem tá mais feliz, né, que casamento é mais bem-sucedido, e nisso vai vivendo tudo numa mentira, né, muito grande. E aí ela falou, né, estou vivendo um dia de cada vez, está assim até o dia de hoje. Sou grata a Deus por ele, me ensinou a me amar. Que mesmo quebrada, eu dou conta e posso ser amada de todas as maneiras, incluindo por mim mesma. Agradeço por sua atenção. Boa noite, Helena. Beijos de luz, você é muito necessária. Aí ela mandou a música. Qualquer hora que eu quiser, né, se ela falar que pode compartilhar, eu compartilho. E ela escreveu, essa é a música, mas a que estava o desabafo foi excluída pelo dono do canal. Gente, tava lá o desabafo Caraca. Morei em 2016 na cidade onde nós três nascemos e estudamos. Gente, é isso, assim, foi bem longo esse relato, né? Eu já fui comentando bastante coisa, né, ao longo do vídeo, como eu falei, né? É muito novo, eu tive essa ideia aqui agora e tô fazendo muito de forma espontânea, então, como já tá ficando muito grande esse vídeo, e eu não ligo pra isso, porque vai chegar quem quiser chegar, quem quiser ver, quem não quiser, tudo bem também. Porque, de novo, né, é o que eu falei, primeiro a gente faz as coisas por amor, por propósito, e aí reconhecimento, monetização, sei lá o que, visualização, daí é consequência. É bem importante, sim, eu quero, mas assim, é consequência de uma coisa feita com o coração. Então, assim, eu tô aqui por isso, tá? Eu senti tirar uma cartinha pra ela. E talvez vai ressoar com alguém que precisar também ouvir. Mas é pra você que me mandou esse relato, tá? E pra você também que talvez se identificou com a história, ou te tocou, ou por algum motivo pode ser, né, pra você, que não é à toa que você está aqui até agora. Então, vamos lá. Espera, equilíbrio, iluminação e caminhos. Eu sempre de pegar essas 4. Então, assim, tá vendo? Ó, tem uma longa espera, né? É uma situação aí que exigiu muita paciência, é muito tempo, né? Mas o que acontece é que como se dissesse que foi importante para muitas coisas se equilibrarem, tá vendo? Inclusive vocês. E a relação de vocês ficarem mais equilibrada, vocês criarem mais maturidade e tal. Hoje, eu sinto que vocês estão entrando aí, ó, nessa energia da iluminação. Depois de uma longa espera, de muitos desafios, vem uma energia, né, de despertar, de iluminação. E essa daqui vem muito pra mim como uma tendência, ó, os caminhos se abrindo, tá? Pra você e para o seu grande amor, né? Porque, né, se você me contou toda a história e tudo mais, você quer essa pessoa ainda, né? Coragem em movimento. Marte, coragem em movimento. Esse eu vou ler. Cadê? Marte é o planeta da ação, da coragem, do impulso que move o mundo.
Esta carta traz a energia do guerreiro interno, aquele que enfrenta desafios com determinação e não se deixa paralisar pelo medo. Aqui eu sinto muito que a pessoa, né, que paralisou pelo medo, tá criando coragem, tem um movimento chegando. E que não é pra você, tá? É sobre, no seu caso, o gêmeo. Mas, pra você, vem uma coisa assim, né, pra mim, que eu sinto que essa coragem, esse movimento, que pede até que você tenha, seja em direção a alguma outra questão da sua vida. Não em direção a ele. Ele vem em direção a você, mas antes você precisa fazer alguma coisa aí, que tem até um outro jogo que saiu uma coisa meio parecida. Antes, para essa pessoa poder vir, você precisa ter coragem de fazer alguma coisa que você tá adiando. Não sei, por exemplo, seu casamento. O que te motiva a ficar no casamento? Você ama mesmo a pessoa? Depois você me responde. Ou é por conta de, né, que é uma pessoa que te trata bem e tal. Tudo bem também, se você quiser, né? Mas assim, qual que é a sua motivação para estar dentro desse casamento? Hoje tá legal, né? O casamento, você falou que ele foi uma pessoa muito boa, mas como que tá hoje? Ou você tem algum sonho de viver alguma coisa, trabalhar com alguma coisa que você sente no coração. Aqui pede muito para você ter coragem, se movimentar. E isso vai movimentar também a energia da conexão de vocês. Quando Marte está ativa, você sente uma urgência de agir, de conquistar, de transformar obstáculos em degraus. É hora de tomar as rédeas da sua vida e avançar com foco e intensidade. Também tem muito a ver com esse momento que estamos, né? Desse portal, dos eclipses e tal. Inclusive, fiz um vídeo aqui em relação a isso também, falando sobre isso. Dá uma mensagem de bateria aqui. Nossa, 11 horas já da noite. Acho que era mais cedo. Por vezes, essa energia pode se manifestar como impaciência ou até agressividade, mas quando canalizada com consciência, Marte é a força vital que impulsiona a sua evolução. Então, às vezes, até alguma coisa que você tá assim, sabe, já, nossa, tô perdendo a paciência com isso, mas eu sinto que é em relação ao gêmeo, tá? No seu caso aqui. Alguma coisa que você já tá assim, sabe, talvez até... Pode até que não seja, pelo seu perfil aqui, parece que você não é uma pessoa agressiva, grosseira, mas às vezes, sabe quando você tem aquela sensação de tipo, que saco, não aguento mais isso. Aí você vai ver se é pra questão de trabalho, a gente não falou sobre isso, né? E tem tudo a ver, gente, tá tudo muito conectado. Marte é a força vital que impulsiona a sua evolução. O momento pede que você confie na sua potência, que faça o que precisa ser feito com coragem e garra. A ação verdadeira nasce do equilíbrio entre paixão e disciplina. Conselho, não espere pelo momento perfeito, o momento é agora. Afirmação, minhas escolhas moldam minha realidade. Então, assim, até a minha ideia era fazer mais análises e tal, mas assim, de novo, como ficou muito grande, né? Eu tô experimentando, né? Vamos ver como que vai ser, né, nos outros casos, eu vou fazendo muito intuitivamente, tá? E também vocês podem me dar sugestões e a gente vai trocando, gente. Aqui é sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Logo eu chego com algum outro relato e eu vou mandar umas mensagens agora pra moça que me mandou essa história e falar pra ela, falar algumas coisinhas com ela no particular. Beijo!